Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Quero vos saudar com a gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo, nós iremos assistir um vídeo aqui de dois pastores. Um dizendo que o dízimo é certo e outro dizendo que não. E dá uma aula. Mas só que depois, no final, ele começa a pregar meias verdades, né? Então, neste vídeo a gente vai falar sobre o dízimo. Preste atenção aqui. Nós somos verídicos do dízimo. Eles dizem que Malaquias 3:10 era só no período da lei e que o dízimo era uma maldição porque estava na lei. Se hoje o senhor encontrasse um truncador dessa forma, desfazendo que o dízimo já passou e era no tempo da lei, qual assim uma passagem bíblica que o senhor citaria no Novo Testamento para rebater isso? As cartas de Paulo. No momento, no primeiro, tem uma Coríntios 9, de 9 em diante, né? Paulo, ele rebate os que negam o dízimo, dizendo que é só no tempo da lei. Ele diz que É certo ou errado nós, cristãos, ser dizimistas dar o dízimo? Olha o que o outro pastor vai dizer. Esse aí está defendendo o dízimo. O outro vai meter o pau, vai desfazer tudo que ele falou. Ó, esse aqui está falando a verdade. Biblicamente. Mas depois, começa a comer a verdade. Eu preciso falar algo aqui, irmãos, a respeito de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Fazendo uma exegese honesta desse versículo, nós vamos entender que isso era realmente na Antiga Aliança. Não se aplica à igreja contemporânea atual, tá? Vamos lá. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, como é utilizado hoje nas igrejas, na verdade refere-se ao templo e também às cidades levitas sob a Antiga Aliança. Então os levitas, eles eram obrigados a dar a 10ª parte do dízimo que recebiam os israelitas. Isso você vai ver em Números 18 e 26. Para que haja mantimento em minha casa, também refere-se a todo tipo de doação falando tudo ou de biblicamente, alimentação que era colocado na tesouraria do templo, tá? Tudo Dentro biblicamente. da sua dispensa para a alimentação dos sacerdotes. Essa referência você vai encontrar em Números capítulo de número 18, do versículo 8 ao versículo de número 21 e Deuteronômio 18, do 1 ao 4. Agora sim, eu não vou ser leviano em dizer que nós não devemos contribuir para a obra de Deus. Sim, devemos contribuir com a oferta voluntária, a igreja de Cristo, espontânea, né? Cuja finalidade não é a em manutenção forma da de igreja, dízimo. o aluguel, a água, Dízimo não, senhor. Diga não ao dízimo. que estão na janela 1040, Mas vamos escutar. milhões de vezes, que são pessoas que Até agora ele está não têm indo acesso à informação, muito bem. que não têm boas roupas, bons calçados e que precisam muitas das vezes de alimentos, cestas básicas. Janela 1040 é um espaço geográfico no globo terrestre onde a pobreza é extrema. Então o dízimo serve para isso também. Agora deslizou. Tá? Agora a igreja que você congrega, ela precisa de manutenção. Está então, desmentindo que você começou a pregar, agora, uma certo? coisa que eu sou contra é você coagir a pessoa. Eu já vi casos de pessoas dizendo que se você não der o dízimo, você não é salvo. Então a expiação ela foi feita pelo quê? Pelo dinheiro, irmão. É pelo dinheiro que a expiação foi feita? Tem gente que já comentou aqui nos meus vídeos que não deu dízimo porque perdeu o emprego, ficou de banco na igreja, foi afastado das funções. Isso está errado. Já recebi mensagem no direct de pessoas que contribuíam com a obra de Deus e também ficaram desempregadas, foi bloqueado pelo pastor da igreja. O pastor não fala mais, não conversa mais. Por quê? Só é bom quando está contribuindo, parou de contribuir, não presta mais. Então eu sou contra isso. Eu não sou contra a prática do dízimo, não. Agora, contra coação, se você está sendo contra os ensinamentos bíblicos. você pode ter certeza que eu vou ser uma barreira aqui. Ou é contra o dízimo ou não é, meu amado. Eu tenho a coragem que o irmão Josias Dias tem aqui de meter o pau mesmo, não tem. Agora, através de imposição, de chantagem, de coação, aí não tem condição não, irmão. Deus abençoe a todos e até o próximo. Sobre o dízimo. Sim, veja bem, irmão. Nada pessoal contra esse pastor, que é o pastor Gui, né? Só que como ele, nesse vídeo, os dois estão um falando a favor do dízimo e o pastor Gui falando contra o dízimo, e depois o pastor Gui afrouxa, aí foi o vídeo apropriado para eu falar desse assunto, tá entendendo? Até porque eu sou seguidor aí nas plataformas do pastor Gui, do outro também, pastor Eziel Gomes, tudo bem. Não sei se eles vão me excluir depois disso, mas não é nada pessoal contra os pastores, é a fé dele. Eu estou aqui para combater as heresias pregadas. Veja bem, meu amado, o pastor começou a dar uma lapada mesmo, a aula de Bíblia. Que dízimo não está na Bíblia? Tá, mas não é cristão. Não é cristão. Não é cristão, dízimo não é cristão. E o pastor Gui aqui, ele deu uma aula de Bíblia, mas depois ficou com meias verdade. Ou você segura o taco, meu irmão, ou não pega o taco.
Então, o pastor Gui aqui está representando muitos pastores aí que querem meter o pau no dízimo, que sabe que dízimo é a maior heresia pregada no cristianismo, sabe que o dízimo é a maior mentira pregada do cristianismo, é doutrina de herege, né? Mas tem medo de falar a verdade sobre o que realmente é o dízimo. Aí começa a falar, na verdade, depois afrouxa. Porque sabe que vai vir perseguição para ele. Ele sabe que as conversões de igreja vai se desligar dele. Aliás, diga não, a conversão de igreja é o que está fechando, acabando com essa igreja, é conversão. E diga não também ao dízimo. Então, meus queridos, ou você falar mal do dízimo ou fica quieto. Ou você tem a coragem que o irmão Josias Dias tem de falar sobre o dízimo, ou você não fala. Porque eu tenho moral de combater essa heresia do dízimo. Porque eu nasci numa igreja, num lar cristão, numa igreja ofertante e não dizimista. Igreja ofertante e não dizimista. Eu tenho moral para isso, eu tenho raiz. E o meu chamado é combater a heresia do dízimo. Então, meus amados, eu vejo muitos que sabem que o que eu prego aqui, quando eu combato sobre o dízimo aqui, eu estou falando na verdade biblicamente, né? Mas com medo de represária, eles não compartilham meus vídeos. Eles não curtem meu vídeo. Eu fiquei sabendo que nesses últimos meses aí teve pastor de igreja que fez reunião com os irmãos e disse, olha, não assista os vídeos daquele herege, irmão Josias, que está falando mal das igrejas, dos pastores, do dízimo. O dízimo é santo, é do Senhor. Eu não estou aqui falando mal de pastor, de igreja, estou aqui combatendo a heresia do dízimo. Então é isso, irmão. Quando você fala as verdades, em vez dos crentes, dá graças a Deus, não, eles ficam com raiva. Mas se fosse o seu pastor, se fosse o seu líder, pregando tudo aquilo que eu estou pregando aqui no canal Josias Dias, aí você ia dizer amém. Você ia dizer glória a Deus. Então você veja que o outro pastor, Osiel Gomes, começou a falar aquelas asleiras sobre o dízimo, né? Porque nas Assembleias deu para consagrar você diácono, alguma coisa, tem que ser dizimista fiel. E só consagra quem é dizimista, né? Aí o outro pastor foi deu uma aula de Bíblia, mas depois, entendeu? Ou você detona mesmo, fala por amor o evangelho, ou fica com seu medo das represálias dos homens. Aí me fez lembrar, voltando, que não tem nada pessoal contra os pastores. Inclusive, sou seguidor deles nas redes sociais. Agora não é porque agora quando eles pregam sobre isso, irmão, isso me entristece demais. Sinceramente, eu fico triste. Eu gosto muito dessas pregações das matérias do pastor Gui, sou fã dele. Ele sabe disso, é só ele olhar lá se eu assisto ou não ele. Pastor Zé também. Eu não gosto de citar nome de pastor, de pessoas aqui, entendeu? Mas está sendo necessário. Mas quando esses homens falam de que o dízimo é santo, quando esses homens dizem que o dízimo é do Senhor, que Senhor? Senhor pastor. Quando esses homens dizem que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, quando esses homens pregam a salvação em cima do dízimo, quando esses homens dizem que o dízimo é para nós cristãos, aí isso me entristece, irmão. Porque eu fui criado numa igreja, num lar cristão, que lá se pregava oferta voluntária. Lá se pregava a maneira correta de você levar a sua contribuição para a igreja, dar mais do que o dízimo. O dízimo é mixaria, é 10%. Só que o problema é que isso não existe para nós, igreja, a noiva. Aí me fez lembrar, aí, quando o pastor aí, Gui, deu uma aula de Bíblia, mas depois me fez lembrar, na minha casa eu recebi um homem de Deus, homem de Deus, um ministro, um evangelista. E quando ele chegou na minha casa, à noite, na época meu genro ficou muito feliz com a visita dele em casa e disse, olha, o que o meu sogro, irmão Josias, prega. O meu genro, na época, perguntou o evangelista, ó, o que o meu
sogro, irmão Josias, prega aqui no canal Josias Dias, metendo o pau no dízimo. Ele está certo ou está errado, evangelista? Me diga aí. Aí ficou aquela ansiedade querendo ouvir. Eu, sinceramente, na hora pensei que o evangelista ia meter o pau em mim, né? Porque eu já vi ele várias vezes pregando aí nas igrejas aí, é a favor do dízimo, né? Então veja a hipocrisia desses homens. Aí na hora ele disse, não, eu fiquei surpreso com a explicação que ele deu, meu genro na época. Não, o que o irmão Josias prega aí tá certo, ele tá certo, esse lado de dízimo não existe não, e não sei o que, e tome, mas falou, irmão, mas falou bonito. E eu fiquei surpreso que eu pensei que ele ia debater comigo ali, ia discordar com a minha explicação quando eu falo sobre o dízimo, e ele botou eu lá em cima, né? E eu fiquei imaginando assim, eu digo, meu Deus, quanta hipocrisia, né? Se esse homem, o que ele está falando aqui, tivesse falado nas congregações por onde ele passou, e tivesse essa mesma coragem de ficar junto comigo aí no canal, combatendo essa heresia, ou abrir um ministério e ganhar alma, né? Aí então é isso, irmão. Aí esse mesmo ministro, evangelista que defendeu a minha pregação, quando eu falo aqui sobre dízimo, era o mesmo que ficava nas igrejas metendo pau em quem não dava o dízimo. Tá entendendo, irmão? Que hipocrisia. O cara chega na minha casa, responde a pergunta do meu genro na época lá, dizendo que eu estou certo, que realmente eu estou pregando tudo certo pela Bíblia, que dízimo não é para nós cristãos, né? E tantas outras coisas. Mas, quando foi no domingo, estava metendo pau em quem não é dizimista. Então, me fez lembrar isso. Me fez lembrar isso, essa pregação do Gui. Então, Deus, Ele quer levantar muitos Josias ao mundo afora. Homens que tenham compromisso com a verdade mesmo, que falem sem medo mesmo. Meu irmão, nós somos uma geração de Cristo que tem muito medo da perseguição. Temos muito medo da grande tribulação, né? Queremos ir para o céu, mas não temos o amor pelo Evangelho. Não respeitamos a palavra de Deus, né? Esses homens sabem que dízimo é heresia pregada no cristianismo. Esses homens sabem que a pregação do dízimo dos dias atuais é uma aberração à palavra de Deus. É você desonrar a palavra de Deus, é você não respeitar a palavra de Deus. Mas eles preferem ficar com a argumentação. Veja que eu não citei nenhum livro da Bíblia, nenhum versículo da Bíblia aqui, dizendo para você que dízimo não é cristão. Porque você parece que não crê na Bíblia, então vamos em argumento mesmo, né? Então, meus queridos, não é fácil para mim aqui, ó. Eu tenho mais pregação falando de dízimo do que de outras coisas desse canal. Mas eu sou ganho, desprezo, perseguição. Mas eu vou fazer o quê, irmão? Se um dia eu vou morrer e Deus vai cobrar de mim, se Ele me usou, se Ele me usa para falar deste assunto, mas vocês preferem ficar com a argumentação de pastor. E cuidado, irmão, tudo aquilo que o seu pastor falar, tudo aquilo que o seu apóstolo falar, bispo, evangelista, irmão Josias falar, você não tem que ficar só com essa fala, não. Você tem que examinar nas Escrituras Sagradas se aquilo que nós falamos está em harmonia com a Bíblia. Porque se não tiver, fique com a palavra de Deus. Então veja só, quantos pastores esse ano teve livramento de morte. Tem pastor aí que prega disso, que era para ter morrido. Deus deu um grande livramento de acidente de carro. Mas não aprendeu a lição ainda não. Nem aprendeu com a pandemia, onde todas as igrejas foram fechadas, e o povo ficou congregando em casa e os pastores ligando, manda o dízimo, manda o dízimo. Não aprenderam com a pandemia a dizer não ao dízimo. Dízimo é judaísmo, dízimo é Moisés, não Jesus. E vocês estão pecando, fazendo a igreja, a noiva, a viver as leis mosaicas. Vocês não aprenderam com a pandemia.
O senhor, disse, pastor, não aprendeu com os livramentos que Deus lhe deu de morte e ainda continua pregando essas coisas. Mas Deus vai requerer de mim e de você que esconda a verdade. Então, nós gostamos de pregar, gostamos de falar de Bíblia, mas é um perigo muito grande para eu e você que é pregador. É um perigo muito grande para eu e você que gosta de falar da palavra de Deus. Porque se eu, Josias Dias, e você, pregador, pastor que está me ouvindo, aumentar ou diminuir as escrituras sagradas, Deus não vai deixar barato não. Viu? Ele vai requerer de mim e de você. Então, fica na paz, fica na benção e graças a Deus por essa oportunidade que o papai me deu de estar gravando essa mensagem aqui. Não ia ser essa mensagem, mas na hora foi e está sendo ela. Então, que os pastores citados aqui nesse vídeo, me perdoem em nome de Jesus, mas este é o meu trabalho e é um trabalho muito espinhoso. Fique na paz, fique na benção e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.